Olá, moçada. Vamos então retomar aqui, no vídeo anterior, falando agora sobre distribuição eletrônica, tá? E exatamente usando aqui o que nós chamamos de diagrama de Linus Pauling. Nós vamos deixar nessa aula, né, nesse vídeo aí embaixo, na descrição dele, o link do vídeo anterior, que é exatamente nós mostrando como, né, construir esse diagrama e também falando algumas outras coisas sobre níveis e subníveis em especial. Não é mais específico aqui da eletrosfera, tá? Mas como nós vimos, gente, isso aqui é o diagrama de Linus Pauling, tá? E esse diagrama, ele nos ajuda exatamente na distribuição de elétrons, na distribuição eletrônica, né, nos níveis e subníveis. Então, quando eu pego os elétrons e vou distribuir nos níveis e subníveis numa ordem crescente de energia, eu preciso desse diagrama como ferramenta. Tudo bem? Diagrama de Linus Pauling, tá? Só pedindo aí que vocês deixem o like de vocês, né? Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal, divulguem esse canal para os amigos, afinal de contas é um canal gratuito, né? Que leva essas aulas de química gratuita aí para estudantes do Brasil todo. Tudo bem? Então, gente, nós mostramos na aula passada, e só para lembrar rapidamente aqui, que em cada nível N tem N subníveis. No nível 1 tem um subnível, no nível 2 são 2, no nível 3 são 3, no nível 4 são 4, no nível 5 são 5. No nível 6 são 7, etc. Em cada nível N tem N subníveis. Tudo bem? Então, caso tem alguma dúvida no diagrama, ou como ele surge, vê o vídeo anterior. Inclusive, até solicitei a vocês que saibam fazer esse diagrama por brincadeira, a qualquer momento. Pega um pedacinho de papel, uma caneta e vai lá e faz. Sempre que tu precisares, ou não, né? Faz a qualquer momento. Tranquilo? Então, gente, eu botei aqui alguns átomos para a gente ver essa questão da distribuição eletrônica, tá? E aqui eu tenho o hidrogênio. O número atômico do hidrogênio é 1. Lembrando que o número atômico é o número de prótons, né? Só que em um átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, como eu estou falando do átomo de hidrogênio, ele tem um elétron, né? Então, como é que eu faria a distribuição eletrônica de um só elétron? Basta usar o subnível 1s, né? Só que não é um S2, é um S1, tá? Porque ali nós temos o subnível S com um só elétron, tá? Então é o 1s1. O hélio, aí eu já pegaria essa primeira seta completinha, né? 1s2, são 2 elétrons, o que eu quero são 2. Já no caso do lítio, a primeira setinha, 1s2, opa, não deu, só são 2, eu preciso de mais. Se eu botar 2s2, aí já vai para 4, eu não quero 4, só quero 3. Então 2s1, 1s2, 2s1. Tá? Aqui no caso do alumínio são 13. Então eu vou somando, gente. Esse númerozinho de elétrons que eu somo. 2, 4, 10, 12. Se eu botar 3p6, fica 18. Então vejam. Então eu vou botar só 3p1, né? 1s2, já coloquei 2 elétrons. 2s2. Vejam que quando termina uma setinha, eu vou lá para o início da outra. Depois de 2s2, eu vou para o 2p6. Depois de 2p6, vem 3s2. Tá? Qual é o próximo subnível depois do 3s2? 3p6. Só que se eu colocar ali 3p6, né, vai ficar 18 elétrons. E eu só quero 13. Então 2, 4, 10, 12, mais 1, 13. Tá certo? Então, gente, sempre que a gente tem, né, uma configuração como essa aqui, por exemplo, 3p2, por exemplo. Tá? Esse 3 é o número do nível, ou camada. Significa dizer que aquilo lá está no terceiro nível. Essa letra minúscula é o subnível. Tá? Então aqui significa dizer que está no subnível P do terceiro nível. E é exatamente, gente, esse númerozinho aqui que seria o expoente da letra minúscula, né, do subnível, isso aqui é que representa o número de elétrons. Tá? O número de elétrons. Então aqui está representado 2 elétrons no subnível P do terceiro nível. É uma simplificação, né? Uma representação bem simplesinha, bem sistemática. Tá? Então na hora de fazer a distribuição eletrônica, o númerozinho que eu vou somando é esse númerozinho de cima, é o expoentezinho, até chegar no tanto de elétrons que eu quero. Tá bom? Então o que eu sugiro a vocês? Eu não preciso decorar essas distribuições, essa ordem aí da distribuição. Não decorem isso, que isso não leva a nada. Isso é desnecessário. Tá? Agora, saibam fazer esse diagrama que vocês distribuem 1, 2, 3, 13, 10, 20, 50, 100, 200 elétrons, quantos elétrons forem necessários. Tudo bem? Então, ó, eu quero fazer a distribuição eletrônica do bromo. Aqui no bromo são 35 elétrons. O que eu vou fazer, gente?
Eu vou seguir as setinhas até chegar no 35, tá? Então aqui, ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36. Opa, eu quero só 35, tá? Então se eu botar aqui o 4P6, vai ficar 36. Como eu quero só 35, então eu vou 4P5, tá? Rogério, e qual seria a ordem crescente de energia desses subníveis? A ordem da setinha, gente, ó. O que tem aqui na primeira setinha? 1S2. Preciso continuar? Sim. Então vai lá. 2S2, né? Acabou a segunda setinha. Vai para a terceira. 2P6, 3S2. Acabou a terceira setinha. Depois do 3P6, entra o 4S2, né? Opa, já não acabou ainda a setinha, né, gente? Sim, 3S2, acabou assim, 3P6, depois do 3P6, 4S2, etc. E aí eu vou somando os elétrons, tá, gente? Ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20, vai até o tanto que tu queres. Tá bom? Outra coisa, a ordem crescente de energia é só seguir a setinha. Primeira setinha, 1S2, não deu. Então vai lá para o início da segunda setinha. 2S2, não deu ainda. Vai lá para o início da terceira. Depois do 3S2, aí vem 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2 e assim segue. Sempre que terminar uma setinha aqui, eu vou lá para o início da próxima. E vou contando os elétrons até chegar onde eu quero, tá? Se vocês seguirem essa sequenciazinha aí, vocês estão seguindo a ordem crescente de energia nos níveis e subníveis, né? Eu já coloquei aqui até 4S2. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Tá? Então, depois do 4S2, vem o 3D10. 3D10. Aqui já está com 30 elétrons. Quem é que vem depois do 3D10? 4P6. Se eu botar 4P6, vai ficar 36. Como eu quero só 35, então 4P5. Perceberam? Tá? Então, gente, eu vou seguindo, tá, as setinhas lá do diagrama de Linus Pauling. Quando eu faço isso, eu estou seguindo a ordem crescente de energia dos níveis e subníveis. Tranquilo? Por isso que eu falo que vocês não precisam decorar esse diagrama. É melhor que vocês saibam fazê-lo a qualquer momento. Porque independentemente de quantos elétrons sejam, tu vai lá e conta. Eu exagerei aqui, né, gente? Eu coloquei aqui um número atômico 180. Esse elemento nem existe. E talvez não esteja nem próximo de existir. Porque atualmente nós vamos até o 118. Né? Até o 118 já tem estudo. E o 119 já está começando a estudar depois da tabela periódica. A gente pode falar um pouquinho sobre isso. Tá? Mas 180 não existe. Sim, gente, mas eu posso fazer uma suposição, eu posso raciocinar pelo absurdo, eu posso trazer uma questão aqui do século, sei lá, do ano 3000 e supor que esse elemento exista. Não me interessa. O que eu estou pedindo? Faça a distribuição eletrônica desse elemento, qual é o subnível mais energético desse elemento, quantas camadas tem esse elemento, enfim, alguma pergunta a respeito disso. Lá na frente, números quânticos, qual seria a classificação periódica, se ele existisse no modelo, né, que nós temos atualmente para a tabela periódica. Então pode sim se perguntar um negócio desse. Isso não é possível. Tá bom? Beleza? Então, lembrando que quando eu faço essa distribuição, eu estou seguindo a ordem crescente de energia. Qual é o subnível mais energético? Lógico que é o último que eu coloco. O 4P5 é mais energético do que o 3D10, que é mais energético do que o 4S2, que é mais energético do que o 3P6. Enfim, daqui para lá eu estou indo numa ordem crescente de energia. Beleza? 180, né, que nós queremos. Então vamos lá. Vamos seguir aqui o diagrama. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, 70, 80, 86, 88, 102, 112, 118, 120. Olha, bem no 8S2 deu 120. 138, então 138, 148, 152, 162, 168, até o 9S2 já vai para 170. Tá? Vê que eu não coloquei aqui, gente, o 9S2, estou colocando agora. Quem é que vem depois do 9S2? 6G. Como aqui deu 170, se eu botar 6G18, já vai para 188.
eu quero só 180. Então eu vou escrever 6G10. Esse vai ser o subnível mais energético desse átomo X que eu inventei, que nem existe. Tá bom? Como é que ficaria então essa distribuição? Gente, 1s2, 2s2, etc. até 6G10. É claro que se alguém fizer uma pergunta dessa, não vai pedir para ti desenhar isso tudo até o final, lógico, né? Vai fazer uma pergunta. A pergunta seria só essa: qual o subnível mais energético dele? 6G10. Ou quantos elétrons tem nesse subnível? Enfim, uma perguntinha que para responder eu precisaria ver a distribuição. Tranquilo? Então, gente, se vocês souberem fazer esse diagrama, vocês distribuem quantos elétrons vocês quiserem. Inclusive, eu falei para vocês no outro vídeo que é muito comum pessoas, e eu estou falando de pessoas aqui de um modo genérico mesmo, tá, gente? Autores de livros fazem isso, professores dos mais diversos níveis fazem isso, obviamente os alunos também, né? Quer fazer um recorte desse diagrama. Na verdade, quem usa aquele diagraminha simplificado está usando um pedaço desse, tá? Ele não usa nada do 8. Aí o 7, ele usa só o S2, ou até o P6, mais ou menos, alguns usam um ou outro, tá? Aqui usa só 18, e aqui até o 5F. Então essa parte toda aqui abaixo dessa linha preta, as pessoas não usam, algumas pessoas não usam, tá bom? Mas saibam, não é um outro diagrama, aquele lá não, é esse, só que é um pedaço desse. Por isso que eu falo que eu prefiro fazer esse diagrama aqui, gente, eu acho mais simples. Qual é o número máximo de elétrons em cada nível desses? 2n ao quadrado. Tu queres em qual n? Em qual nível? Eu vou lá e faço. Certo? E olha, em cada nível n tem n subníveis. No primeiro nível só 1, no segundo 2, no terceiro 3, no quarto 4. Na hora que tu faz isso, tu já vai desenhando e vai desenhando até onde for necessário. Não tu vai ficar preocupado onde para por quê. Não, faz. Tá bom? Sem falar que numa questão como essa, obviamente aquele diagraminha lá que vai até 118 não resolveria. Tá bom? Então fica aí a dica de fazer esse diagrama completo, que eu particularmente acho que é mais simples, não é mais complexo não. Porque tu vai só fazendo, não para. Tá? No primeiro 1, no segundo 2, no terceiro 3, no quarto 4, no 5, 6, 7, até onde tu fosse. Tranquilo? Dúvida? Olha aí o vídeo que está na descrição, o vídeo anterior que foi falando dessa aula. Tá bom? Aí tu aproveita e curte logo esse vídeo e deixa teu comentário, né? Ou segue lá no Instagram pra gente interagir e tirar qualquer dúvida aí caso vocês tenham. Tudo bem? Olha aqui um exemplo menorzinho, tá, gente? Do ferro. São 26. Eu já fiz do bromo aqui, eu posso até seguir aqui, né? 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. Como eu quero só 26, vai até o 3D6. Vejam só essa situação, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Aí os 26 elétrons, tá? Vejam que eu nem vim aqui olhar, gente, porque eu acabei de fazer ali em cima, né? Olhei aqui pelo do bromo, dei uma pescadinha ali pelo do bromo. Tranquilo? Beleza. Gente, lembrem-se de que quando nós fazemos essa distribuição, nós estamos indo numa ordem crescente de energia. Tá? Então, nesse caso, qual o subnível mais energético do átomo de ferro? Mais energético é o 3D10. Tá? Esse é o mais energético. Mais energético é sempre o último que eu distribuo. Lógico. Óbvio, se eu estou indo numa ordem crescente de energia, onde eu parar é o mais energético. Tá? E percebam que nem sempre o mais energético encontra-se na última camada, na camada mais externa, na camada de valência. Aqui no bromo, por exemplo, o mais energético é o 4p5. É o mais energético. E esse bromo tem quantas camadas? O átomo de bromo tem quantas camadas? 4. Então o 4p5 está na última camada. Também é um subnível mais... né? Está na camada mais externa, né? No caso do bromo. Mas aqui no caso do ferro, né? No caso do ferro, qual é a camada mais externa dele? É a quarta, tá? Então aqui nesse caso, gente, o subnível mais externo, né? O subnível mais externo, no caso do ferro, é o 4s2. Mas externo que a gente fala, gente, é em relação ao núcleo. Olha aqui, ó. Está aqui o núcleo. Camada 1, 2,
3, 4, aqui só são 4. Tá? Qual é a camada mais externa desse átomo? É a quarta camada, mais externa, mais distante do núcleo. Tá? Como é que ficaria a distribuição eletrônica do ferro se eu usasse esse esqueminha aqui? Ó? Simples, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Vê que essa ordem da setinha é a ordem de energia. Depois do 3p6 ele vai lá no 4s2 e depois do 4s2, 3d6. Tá? Onde foi que a setinha parou? No 3d. Então esse é o mais energético. Esse mais energético está na camada mais externa? Está na camada de valência? Está na última camada? Não. Nesse caso não coincidiu. Às vezes coincide, às vezes não. Tá? Depois lá na frente da tabela periódica a gente vai ver que quando o subnível mais energético for o subnível S ou P, ele sempre vai coincidir de estar na última camada. Mas quando o mais energético for o subnível D, ele estará na penúltima camada. Quando for o subnível F, na antepenúltima camada, etc. Tá bom? Já dando um spoilerzinho aqui lá das aulas de tabela periódica. Tranquilo, gente? E esses últimos exemplinhos aqui é para mostrar para vocês distribuição eletrônica de íons. Qual é a diferença de um átomo para um íon? É porque o íon perdeu ou ganhou elétron. Se perdeu elétron, é um cátion, é um íon positivo. Se ganhou elétron, é um ânion, é um íon negativo. O que nós estamos fazendo aqui? Distribuição eletrônica. Ou seja, distribuição de elétrons. Ah, como é que eu vou fazer então no caso de íons? Tu vai fazer a distribuição normal, no final tu vai adicionar ou retirar os elétrons que forem. Tá? Quando for distribuição eletrônica de ânion, eu nem me preocupo. Tu sempre vai acertar. Porque sempre vai coincidir de um subnível mais energético estar na última camada. Então se eu fizer a distribuição desse íon assim, gente, ó, são 16, ganhou 2, fica 18. E for direto, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 2, 4, 10, 12, 18, tranquilo, tá certo. Posso fazer isso quando for ânion? Posso. Agora, gente, por favor, não façam isso quando for cátion. Eu peço para vocês, tá? Quando for distribuição eletrônica de cátion, sabe o que vocês vão fazer? Primeiramente, eu vou fazer a distribuição eletrônica do átomo. E aí eu vou retirar o tanto de elétrons que forem. Esses elétrons que são retirados ou postos, no caso de um íon, gente, eles sempre chegam ou saem da última camada, da camada de valência. Então eu vou retirar esses dois elétrons aqui da camada mais externa. E por uma razão muito simples, né, gente? Muito óbvia. Quanto mais distante do núcleo estiver o átomo, menos atraído pelo núcleo ele estará, consequentemente, mais fácil ele sairá. É por isso que saem primeiro os elétrons da camada mais externa, da última camada. Tá bom? Então, nesse caso, é para tirar 2 elétrons ou colocar 2 elétrons? Isso aqui é um cátion bivalente, um cátion de carga mais 2. Quer dizer, então, que ele perdeu 2 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons, então eu vou retirar. Primeiro eu faço a distribuição eletrônica do ferro. Não vou fazer de novo porque já está aqui. Agora retiro 2 elétrons. Obviamente eu vou tirar esses 2 bem aqui, gente. Eu preciso tirar da camada, né, do nível mais externo. Então como é que fica a distribuição eletrônica desse íon? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Presta atenção. 4s0. Eu nem vou colocar 4s0, mas se alguém colocar não está errado. Se vocês verem isso em alguma distribuição, significa dizer que o subnível 4s está vazio. Tá? Está vazio por quê? Porque ele tinha 2 elétrons e eu estou tirando 2. Tá? Então 4s0, 3d6. Assim é a distribuição eletrônica desse cátion ferro mais 2, do cátion ferroso. Tá? Como é que seria o ferro mais 3? A mesma coisa. Faço a distribuição eletrônica do átomo primeiro. Não tenham preguiça de fazer isso. É distribuição eletrônica de cátion? Por favor, façam antes do átomo neutro. Aí tu pega lá e risca, retira os elétrons sempre da camada mais externa. É a que tem maior ânion, que tem maior númerozinho do nível. Tudo bem? Então fiz do átomo de ferro. É para colocar ou tirar 3 elétrons? Retirar. Só tem 2 na última camada. Tudo bem? Quando eu tirei esses 2 da terceira camada, da quarta camada, a terceira passou a ser a última. O outro elétron, então, eu tiro ali, vai ficar 3d5.
Repetindo, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, 3d, 5. Tá? Se vocês não fizerem dessa forma, vocês irão errar. Se alguém pensou em fazer isso aqui, gente, observem esse exemplo que eu estou mostrando aqui para vocês. Alguém fez assim, tem 26 elétrons. Quer dizer, quando era átomo, tinha 26 elétrons. Perdeu 3, ficou com 23. Aí foi lá e fez a distribuição normal, até o 23. Olha como ficou. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d, 3. 2, 4, 10, 12, 18, 23. 23 elétrons, tá certo. Só que isso aí não é a distribuição do ferro 3. Não. Isso aí é a distribuição eletrônica de um átomo neutro de 23 elétrons. Mas como é que tu sabes disso? Porque se fosse um cátion, eu teria tirado os elétrons era do 4s, não do 3d. Na verdade, gente, isso aqui é uma distribuição eletrônica do vanádio, do átomo neutro de vanádio, de número atômico 23. Tá? E percebam que o cátion ferro 3 e o átomo vanádio neutro, eles têm o mesmo número de elétrons, 23 elétrons, são isoeletrônicos. Tá? Porém, não tem a mesma distribuição eletrônica. Então, nem sempre a distribuição eletrônica de espécies isoeletrônicas vai ser igual. O número de elétrons é igual, mas a distribuição não é. Aqui um exemplo, isso pode acontecer. Tá bom, gente? Então, cuidado com esses detalhes. Quando forem fazer distribuição eletrônica de íons, vocês irão retirar ou colocar os elétrons que estão chegando ou saindo sempre na camada de valência, sempre na camada mais externa. Quando for ânion, nem me preocupo, mas quando for cátion, botem isso aí na cabecinha de vocês. Toda vez que tu fores fazer a distribuição eletrônica de um cátion, faz antes a do átomo neutro, certo? Aí tu vê qual é a última camada e de lá é que tu retira os elétrons. Dúvida? Volta aí o vídeo, né? Que tá tudo muito bem explicadinho, tá muito bem anotado. Tranquilo? Aproveita aí e deixa, né, teu like aí, curte esse vídeo, mostra aí para os seus amigos, né, se inscreve no canal, né, para ver se a gente leva esse canal adiante. Tudo bem, gente? Muito obrigado e até a próxima.